Tudo na vida é definido através das escolhas que fazemos todos os dias. Você sabia que cada vez que você escolhe uma porta, outra se fecha? Porque as escolhas são como semente que plantamos e que no tempo certo ela gera o fruto daquela escolha. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago de Paula e eu tenho colocado aqui conteúdo para estarmos estudando junto à palavra para descomplicar o seu aprendizado bíblico. Eu desenvolvi um site que é prtiagodepaula.com.br. Para que você possa acessar esse site ali, eu tenho colocado todo o conteúdo em forma de texto, para que você possa estudar e facilitar ainda mais o seu aprendizado da palavra de Deus. Então não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva neste canal, clique no sininho para que você seja notificado cada vez que eu colocar um vídeo novo. Então vamos para o vídeo de hoje. Então cada escolha que temos são como semente que lançamos na terra. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se o homem semeia na carne, ele vai colher ruína. Se ele semear no espírito, ele vai colher vida eterna. Então esse texto é muito claro. Ele diz que há uma lei, que tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Não está dizendo que é tudo de bom que o homem plantar. Não, é tudo. Nós temos que ter essa ideia. Toda vez que o mundo colocar escolhas no nosso dia, nós temos que saber que essas escolhas vão gerar um fruto. Se as escolhas forem feitas na carne, vai gerar ruína, mas se forem feitas no espírito, irá gerar vida eterna. E diante disso, eu quero apresentar a vida de Daniel. Daniel é um homem muito estudado na palavra, e Daniel é um exemplo claro daquele que faz escolhas e colhe por causa dessas escolhas. Daniel, ainda jovem, foi levado cativo para Babilônia como escravo. Isso não estava nos seus planos, simplesmente aconteceu porque os reis de Israel, os reis de Judá, pecaram ao Senhor, e Deus utiliza a Babilônia como uma vara de juízo para corrigir o seu povo, e Daniel faz parte desse povo. Então ele é levado à Babilônia, e ali ele está no meio de uma sociedade pagã, de um povo completamente estranho do seu. A Babilônia tirou de Daniel sua liberdade, sua família, sua casa, sua pátria, mas não conseguiu tirar de Daniel sua fé no Deus verdadeiro. John Locke diz que o homem é como se fosse uma folha em branco, que ele é simplesmente fruto do meio em que ele vive. E aqui está Daniel para desmentir essa frase, porque Daniel não foi fruto do meio em que ele se encontrava. Daniel, mesmo em meio de pagãos, mesmo em meio de uma sociedade completamente diferente à sua, Daniel não deixou se corromper por aquela sociedade. Então não importa em que meio estamos vivendo, nós temos uma escolha: nós vamos influenciar este meio, ou é o meio que vai nos influenciar? Todos os dias nós temos essa escolha diante de nós. Nós não podemos viver permitindo que o meio nos influencie, mas nós, como servos do Senhor, temos que influenciar o meio em que estamos vivendo. Em Apocalipse cita dois inimigos da igreja, que é o grande dragão e a meretriz, e nós vemos isso por toda a Bíblia, inclusive nos dias de hoje, que tem duas armas que o mundo sempre vai utilizar contra a igreja. Primeiro é o dragão, que simboliza violência, que simboliza uma perseguição, e a segunda é a meretriz, que simboliza a sedução do mundo aos cristãos. E agora nós vemos que depois da violência que Daniel foi levado para a Babilônia, agora a própria Babilônia começa a seduzir Daniel. Daniel era um jovem bonito que foi escolhido como um dos nobres por ser inteligente. Então a Babilônia chega com a proposta a Daniel. Eles teriam que passar 3 anos na melhor faculdade da sua época. Ali ele ia aprender a língua, a cultura daquele local. Ele teria todas as suas despesas pagas. O vestibular para entrar nessa faculdade era ter o sangue nobre, ser de boa aparência e ser sábio. Com isso, Daniel poderia viver e andar livremente pelas ruas da Babilônia, e no final ele teria um emprego e um sucesso garantido ali naquele local. Mas também, assim como a Babilônia coloca todas essas oportunidades, todas essas coisas boas, também havia riscos para Daniel e sua fé. Primeiro, a Babilônia só fazia isso para conduzir Daniel a adentrar a cultura babilônica, para que ele pudesse
conquistar todos os judeus que ali estavam. Então Daniel tinha que vender primeiro a sua mente, o seu coração à Babilônia. Depois Daniel teria seu nome mudado. Então nós entendemos que o nome na Bíblia, ele simboliza propósito. E o nome de Daniel tem a ver com Deus verdadeiro. E agora o nome de Daniel seria Beltesazar, que significa que Bel te proteja. Então, além de mudar o propósito de Daniel, também estariam mudando a sua fé. A Babilônia estaria esvaziando os princípios de Deus no coração de Daniel. Aqueles jovens iriam participar da mesa de Nabucodonosor, iriam comer de todas as iguarias do rei. E nós sabemos que aquela comida era consagrada aos seus deuses. Então Daniel teria que sentar nessa mesa dos escarnecedores e ali conviver com aquele povo, com aquela cultura e se esvaziar da sua própria identidade. Agora Daniel está diante de uma escolha a se fazer. Ele iria ceder a essa sedução da Babilônia. Ele iria dizer sim a todas essas oportunidades, mesmo sabendo que ele perderia quem ele é, ou ele iria dizer não à Babilônia. E no versículo 8 do capítulo 1, diz que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a Babilônia. Interessante que lá em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Aqui, esse texto, Paulo diz que há uma sequência naquilo que nós fazemos. Primeiro se pensa, depois se sente e por último há a ação. Então Daniel, ele analisou todo aquele cenário, ele pensou, ele sentiu e diz que no coração ele decidiu não se contaminar. Aqui nós vemos essa sequência na vida de Daniel. Ele tomou uma decisão racional e por isso ele colocou essa decisão no coração, nos seus sentimentos e não fez aquilo que a Babilônia lhe propôs. Aqui nós vemos essa atitude correta que nós temos que ter na vida. Todas as vezes que surgiu uma oportunidade, nós temos que ter esse tipo de padrão. Primeiro eu penso, depois eu sinto e por último há a minha ação naquela escolha. Aqui nós vemos 4 aspectos interessantes na vida de Daniel. Primeiro, Daniel teve coragem para fazer essa escolha. Por que coragem? O próprio Nabucodonosor, que a Bíblia fala que ele era rei de reis, disse que todos teriam que usufruir daquelas iguarias. E Daniel falou assim: eu não vou fazer isso. Daniel foi contra a palavra do próprio rei Nabucodonosor. Segundo, Daniel foi sábio, porque ao mesmo tempo que ele decidiu não se contaminar com essas iguarias, ele também pediu permissão a Aspenaz. Porque você imagina, se Daniel se opôs à ordem do rei, ele apenas seria morto por isso. Ele não seria um Marte, e sim um tolo em sua decisão. Mas Daniel disse o quê? Permita que eu faça um teste, me dê 10 dias para que você veja o resultado da minha decisão. Terceiro, nós vemos que na vida de Daniel, em todo o tempo, ele foi coerente. Daniel nunca mudou a sua forma de agir. Ele sempre orava e buscava na palavra aquilo que ele tinha que fazer nos seus dias. Aqui Daniel pediu a bênção de Aspenaz para fazer isso. Depois, quando o rei teve o seu sonho, Daniel orou ao Senhor para lhe trazer a resposta. Quando Beltesazar fez aquela orgia no palácio e uma mão escreveu uma frase na parede, Daniel não se intimidou em falar a verdade ao rei, em contar ao rei o que de fato significava aquelas palavras ali escritas na parede. E depois, no reinado de Dario, depois que o rei decretou que ninguém poderia orar a nenhum outro deus a não ser ao próprio rei, Daniel não deixou de orar ao Senhor e por isso ele foi lançado na cova dos leões. E nós vemos o quarto aspecto da vida de Daniel, que era a sua fé, a sua confiança em Deus, que Deus iria trazer resposta a todas as questões que Daniel tinha para resolver. Então qual foi o resultado da escolha de Daniel em não se contaminar com as iguarias
iguarias da Babilônia. Passados-se os 3 anos de treinamento, Daniel se apresenta diante do rei Nabucodonosor e ali o rei faz todo tipo de pergunta, conversa com Daniel e Daniel responde com toda sabedoria e bastante conhecimento, e o rei observa que Daniel é 10 vezes mais sábio do que todos que estavam ali. E por causa disso, Daniel foi colocado na corte do rei. Daniel, um jovem, um escravo que não era ali da Babilônia, agora estava ocupando um lugar no palácio do rei. Esse é o resultado de uma vida de sacrifício. Quando você toma uma escolha e diz não ao mundo, diz não ao pecado, Deus nos honra nesta decisão. Deus nos apoia. Deus firma os passos de um homem que mantém essa escolha, que vive através dessa escolha. E o texto continua dizendo que Daniel ficou na corte do rei até o reinado de Ciro, ou seja, Daniel se tornou maior do que a própria Babilônia, porque a Babilônia caiu, o Império Babilônico caiu no reinado de Belsazar, mas quando Dario assume o império, Daniel continuava ali. Daniel começou fiel e terminou fiel. Este é o legado que nós temos que deixar neste mundo. Começar bem e terminar bem. Amém? Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração, tenha abençoado a tua vida. Por isso, não deixe de compartilhar, curta esse vídeo, se inscreva neste canal, acesse o site para pegar essa mensagem que já está ali disponível em formato de texto, prtiagodepaula.com.br. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima. Paz e graça.